E pessoal, estamos falando aqui da joia Sainte-La-Chapelle, lindíssima. Ela é uma espécie de caixinha, né? Um relicário, onde está as relíquias aí, a cruz de espinhos e coroa de espinhos, na verdade, e um pedaço da cruz. Dá uma olhada nesses detalhes arquitetônicos de influência moura, árabe. É, 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 Eles tinham uma delicadeza na construção dessas colunas, ela em forma de abóbadas, ó. E elas faziam essas várias abóbadas compondo o que é o gótico, né? Tá muito ligado ao gótico. E esse teto azul, né, faz com que essa seja uma das catedrais góticas mais lindas, né, do mundo. É pequena, mas extremamente importante. Ok, uma outra perspectiva, os vitrais, mas eu vou falar dos vitrais um pouco mais para frente. Mas dá uma olhada na luz. Ela é considerada a catedral de luz, né, onde as paredes são... Você não vê a estrutura, você vê mais vitral. Depois eu vou tocar mais nesse ponto. O vitral, esse medalhão de luz, né? Olha a iluminação que forma, tipicamente gótica, para dar aquela ilusão fantástica, maravilhosa, de bênção, né? Uma ilusão religiosa muito forte. Olha a nave aí. Eu acho que essa é a catedral inferior. Aqui está alguns relicários, né? Ao teto azul que representa o céu. Aqui alguns detalhes, né? Porque a gente tem que lembrar um pouco da história dessa igreja, que ela tem muita influência de Constantinopla. O Luís IX ele comprou as relíquias de Constantinopla, que eu já citei, e fez essa capa, os vitrais, né? Tá desfocadinho aí, mas dá para perceber os vitrais, que são uma espécie de Bíblia viva, onde conta a história, né? Olha que lindo. Essa relação dos vitrais com essas parabólicas, né? Dessas colunas finíssimas, que é a técnica das paredes. Olha só essa nave principal aí. Elas vão se sobrepondo, né? E você percebe que essa angularidade aí é gótica, mas é uma angularidade árabe, né? É uma angularidade moura. Aí é onde ficam os relicários. E aqui pronto, aqui é esplendoroso, né? Porque aqui a gente vê ao tamanho desses vitrais na capela superior, onde fica. Você vê que você quase não vê a parede desaparecida, praticamente você não vê parede, você não vê estrutura, né? As paredes são fininhas, você só vê vitral, como se a igreja fosse toda de vidro. Esse detalhe de ela fosse toda vitral, toda de vidro, o Oscar Niemeyer quis reproduzir um pouco na Catedral de Brasília. Essa ideia, né? Olha só, você só vê vitral, são vitrais gigantescos, com a abóbada alta, típica das góticas, né? Pé direito extremamente alto, olha só, lindo. Isso é a joia da coroa. É uma das capelas mais lindíssimas que eu já fui. Ela é a Capela da Luz, né? Aí tem algumas estátuas. Deve ter, eu não vi a estátua do Luís IX, ela vai aparecer aí. Mas olha a altura, características típicas, né? Olha o vitral principal, o medalhão que eu chamo, o holofote das igrejas góticas, né? Que lindíssimo esse grande refletor de luz aí que está aí, né? Aqui uma outra perspectiva. Então, paredes desaparecidas, luz, é como se fosse uma caixinha, né? Alguns teóricos falam que é como se fosse uma caixinha de relicário, onde está as relíquias aí dentro. Ela foi feita para isso, para dar esse efeito magistral, né? Dá uma olhada nessa cor. E ela muda muito a cor, né? Dependendo do sol, ó, do azul pro roxo, pro lilás. Olha a altura desse pé direito. Cara, vocês estão vendo simplesmente uma das igrejas góticas mais lindas, o interior mais lindo do mundo. É tudo aquilo que a gente reafirma, né? Ó, o medalhão principal, o grande holofote, o grande telão aí, que dá esse efeito. E o gótico é isso, trazer esse efeito surreal, ó. Agora tá avermelhado, ele pula pro roxo, né? Então eu não canso de olhar. Então é isso. Acho que didaticamente a gente está vendo uma catedral, uma capela gótica feita por Luís IX, que foi canonizado inclusive para guardar as relíquias. Lindíssima. Essa é uma visão de fora dela. Ela não é tão monumental, ela é bem pequena, está bem no centro de Paris. E o Luís IX, ele queria comprar essas relíquias, ele acabou financiando a guerra de Constantinopla, que ela estava sendo atacada por vários lados. Então Constantinopla detinha essas relíquias de Cristo, que são a coroa de espinhos e um pedaço da cruz. Luís IX compra essas relíquias, elas chegam ali em 1200 e pouco, século XIII, né? E ele constrói essa capela com a sua capela inferior e a capela superior para guardar essas relíquias. Então foi assim magistral poder conhecer essa joia
do gótico e sua história importante.